Você por acaso já teve a vontade de falar em alguma situação na sua vida, desculpa o atraso, é que eu não queria vir? Seja muito bem-vinda ao Vida Desejante, o meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. Eu sou Ida Marçom, escritora e mentora de mulheres, e aqui estou finalizando a minha maquiagem, que era para eu ter finalizado antes de começar o vídeo, mas eu achei que poderia ser interessante finalizá-la com vocês. Por quê? Porque eu já estava aqui pensando sobre o tema e eu não queria cortar o meu raciocínio. Então estamos aqui num maquia e fala para quem só está me ouvindo, eu estou fazendo a minha maquiagem simples, que eu sempre faço, para poder conversar com vocês sobre esse tema que eu já tive muito essa sensação de desculpa atraso, é que eu não queria vir, que é aquele momento que a gente fica enrolando dentro de casa e esperando alguém desmarcar aquilo que a gente combinou, simplesmente porque a gente não teve a decência e a coragem de chegar na pessoa e falar, sabe que é que hoje não tá batendo? Hoje eu não tô afim? Só que o tema do episódio de hoje, na verdade, é quando a gente se atrasa para as coisas que a gente quer fazer na nossa vida porque a gente não queria. Isso ficou extremamente confuso, eu vou explicar. Mas antes, eu vou passar o meu batom. Agora sim, o que eu quis dizer com essa introdução bem maluca? Quantas foram as vezes na sua vida que você pensou que você queria chegar em algum lugar, que você teve uma ideia de algo que você quer fazer para sua vida, mas você fica adiando tomar aquela decisão ou aquela atitude, porque no fundo, no fundo, apesar de você querer muito aquilo, você tá com medo de descobrir quem você é naquela situação ou com medo de ter que abrir mão de coisas que você já conhece para poder viver aquela situação. Por exemplo, tem muita gente que fala que quer muito prosperar financeiramente, que quer ficar rico e etc. Mas essas mesmas pessoas muitas vezes estão se travando no processo de fazer mais dinheiro porque elas olham para as pessoas que têm bastante dinheiro com um olhar talvez de julgamento. Principalmente no mundo que a gente está hoje, que as coisas estão bem caóticas e que parece quase uma afronta você querer ter uma condição melhor de vida, parece que você não está olhando ao seu redor. Parece que o seu desejo, ele é quase fútil perto de tudo o que está acontecendo à sua volta. E aí você fala, eu não quero ser vista como uma pessoa fútil, eu não quero ser vista como uma pessoa completamente alienada. Então, eu não vou fazer o que precisa ser feito, porque se eu atingir o resultado que eu quero, talvez as pessoas olhem pra mim e me chamem de alienada. A reflexão que eu tô te trazendo disso é: pensa se você não tá atrasando os seus processos porque você tá com medo de se tornar quem você mais teme. O nosso desejo, ele revela bastante quem a gente é ao mundo e a nós mesmas. E às vezes a gente se pega sendo uma contradição. A sensação que dá é quase como se você estivesse traindo quem você era lá atrás, que já tinha decidido coisas para sua vida e que aqui você chegou e falou: "Não, eu quero tomar uma atitude diferente, eu quero tomar uma decisão diferente". E aí você sabe que se você tomar essa decisão diferente, você vai trair quem você era lá no passado e às vezes trair, bem entre aspas, esse trair, tá, gente? Expectativas de familiares, de amigos. Vou dar um exemplo para você. Quando eu tinha eu acho que eu tinha uns 19 anos, eu adorava o Tumblr. Só que era uma coisa meio que eu não sei porque eu mantinha um pouco secreta ali pra mim. Eu amava ficar no Tumblr. E aí eu comecei a pegar algumas referências de fotos das meninas do Tumblr e fazer uns autorretratos lá em casa. Eu queria tirar foto igual. E aí, eu sempre, desde antes de me mudar para São Paulo, de antes de estudar como atriz, eu sempre gostei de tirar foto, eu sempre gostei de moda. Antes de ser atriz, eu queria ser estilista. Eu sempre estive inserida um pouco nesse universo, sempre gostei de cultura pop. Quando eu fui pro teatro, que eu fui estudar numa escola especializada em teatro, que é o Célia Helena, eu comecei a achar que esse lado meu, ele era um pouco desencaixado dali, sabe? Eu achei que ele ia ser visto um pouco como fútil. Então eu dei uma escondida. Eu ainda fazia essas coisas um pouco escondida. Só que aí eu comecei a navegar muito no Tumblr e tal, eu resolvi tirar umas fotos, como eu disse, tipo as meninas do Tumblr, e eu postei no meu Orkut. E eu lembro uma amiga minha chegar e falar: "Você tá louca? O que que você tá fazendo? Que tipo de foto é esse?"
Não é você, não parece você. E era uma amiga minha super recente, ela tinha acabado de me conhecer lá na escola de teatro. Aí eu falei pra ela, então, na verdade eu sempre gostei de moda. Eu sempre gostei disso. Isso também sou eu. E ela deu risada, tirou sarro da minha cara, estranhou, falou, nossa, nada a ver com você. Ali naquele momento, eu ainda era muito nova, tinha acabado de chegar numa cidade grande, eu resolvi parar. Eu resolvi esconder, de novo, esse lado meu. Ele só foi se mostrar novamente lá em 2017, quando eu resolvi tentar trabalhar no Instagram como influenciadora. Mas antes de 2017, eu já via as influenciadoras e eu queria muito fazer aquilo. Só que eu ficava me me proibindo quase de olhar para aquele desejo. Eu queria ser uma influenciadora, eu queria trabalhar com a rede social, eu queria tirar umas fotos legais, tipo de moda, assim, eu queria aprender a me vestir melhor, eu queria aquele universo. Eu sempre quis, eu sempre flertei com aquilo, mas eu ficava me distanciando daquilo. Em 2019, eu comecei a trabalhar com isso. E aí é a frase do início do vídeo, que é quase como eu falasse pra mim mesma, olha, desculpa o atraso, é que eu não queria vir. Até então eu não queria vir. Eu tava evitando chegar nesse ponto. E por que que eu tava evitando chegar nesse ponto? Simplesmente por medo de que as pessoas à minha volta me excluíssem. Eu acho que não era nenhum medo do julgamento, era um medo de ser excluída, sabe? Daquele ambiente. Então eu tava num ambiente muito artístico, de teatro e tal, e eu tinha medo de ser excluída dali. Todos esses medos, eles só adiaram uma ideia. Eles não fizeram a ideia ir embora. Eu sempre quis trabalhar com isso e hoje eu trabalho com isso. Lógico que o meu nicho ele não é o da moda e tal, mas eu tô ali na rede social, eu tiro as fotos pensando na rede social, eu tô aqui gravando podcast. Eu sempre quis me comunicar de alguma forma com as pessoas. E eu sempre gostei de cultura pop, eu sempre gostei de ver o que tava na moda, o que tava sendo dito. É algo que eu gosto, que faz parte de mim, mas que é quase como se eu quisesse refutar para poder pertencer. E aí eu te pergunto, pertencer aonde? Eu queria pertencer a um espaço que talvez não me aceitasse como eu sou, com os gostos que eu tenho. Então eu diminuía esses gostos e esse jeito, e com isso acabei demorando para chegar no ponto onde eu sempre quis. Claro, cada um tem o seu tempo aqui. Eu acho que o tempo das coisas é o tempo das coisas, mas o objetivo desse episódio é trazer esse questionamento para você. Será que as coisas que você quer que aconteça estão demorando tanto para acontecer porque você mesma não está atrasando o seu caminho? A gente tem, obviamente, muitos impasses sociais, impasses, enfim, de estrutura de vida, tem muita coisa externa que já pode atrasar o seu caminho. Talvez você tenha nascido numa realidade muito desafiadora. Talvez você seja a primeira da sua família que esteja fazendo uma faculdade. Talvez você seja a primeira da sua família que tenha acesso a uma educação de qualidade. Talvez você seja a primeira da sua família que tenha como não pensar só em sobreviver e possa pensar em outras questões. Você já tem as dificuldades impostas de fora para você. Por que que você vai, então, dificultar ainda mais o seu caminho de dentro para fora? As coisas vão levar o tempo delas para a gente poder ter consciência daquilo e querer trabalhar com isso, mas o objetivo dos meus conteúdos aqui e também de vários outros que tem por aí é justamente trazer para quem ouve insights que possam de repente mudar o rumo da vida, que possam de repente te tirar de uma roda de hamster, sabe? Que você não tá saindo há muito tempo. Eu quero te fazer enxergar se você mesma não tá se atrasando. E eu vou contar uma história pra você agora também, que eu acho que vai te ajudar a entender um pouco mais do que eu tô falando. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos e ela começou a fazer teatro. Só que ela é muito tímida, então ela estava tendo algumas questões por conta da timidez. E aí minha cunhada me ligou e falou: "Você consegue falar com ela? Porque como você é atriz, ela vai te ouvir e tal, e ela tá tão tímida que ela tá deixando de fazer e ela quer fazer". Então, era uma dualidade assim pra ela, o querer fazer e chegar na hora travar num nível muito grande. E eu falei algumas coisas pra ela que eu acho que eu posso repetir pra você. Primeiro eu quero deixar um parênteses de que, gente, como é desafiador você tentar falar algo que você fala pra mulheres de 30 e poucos anos pra uma criança de 10. Eu fiquei pensando como é que eu vou traduzir
isso que eu tô pensando e que eu quero falar para uma criança. Porque é tão mais fácil a gente falar, né, para um adulto que já tá aqui na linguagem do dia a dia que a gente tem. Eu tive que pensar aqui, traduzir, tentar falar a língua dela. E aí, uma coisa que eu falei pra ela e que eu quero repetir pra você é que, na verdade, são duas coisas. A primeira é que ela não sabia quem era ela como atriz. Ela não fazia ideia se ela ia gostar de estar no palco. Só que ela não estava nem experimentando por medo de errar. Porque, na verdade, essa vergonha era medo de passar vergonha na frente dos amiguinhos, era medo de falar alguma bobagem, de tirarem sarro. Aí, primeiro que eu mostrei pra ela que estavam todos no mesmo barco, né? Em volta dela eram todas crianças da mesma idade tentando. E ela, por esse medo, estava deixando de descobrir se ela realmente gostava daquilo. E isso acho que é bem interessante de eu trazer pra você também, porque às vezes você tá aí pensando em viver coisas, pensando que você quer alcançar coisas que estão só no campo das suas ideias, que você nem experimentou e já estão te gerando frustração, sendo que você nem sabe se você realmente gostaria de viver daquela forma. Percebe? Eu já falei algumas vezes aqui sobre o nomadismo, que eu queria. Eu tive uma experiência bem pequena, bem nada a ver, assim, de ficar indo pra lá e pra cá, e já achei chato. Esses dias eu recebi um casal de amigas aqui que são nômades, e elas estavam me falando algumas coisas, e eu falei, meu Deus do céu, eu realmente não é pra mim. Só que eu experimentei um pouquinho, eu fui além da ideia de só ficar aqui na minha cabeça pra eu ver que realmente não era pra mim, porque meu desejo era bem grande, viu? Eu queria muito, eu achava o máximo. Às vezes você não tá nem se deixando entender se você quer aquilo de fato. A minha sobrinha, de repente, ela pode subir no palco e falar, putz, eu queria tanto, mas na verdade eu nem gosto disso, quero ir embora. Ela pode. Ou ela pode subir no palco e de repente descobrir uma grande atriz dentro dela. Ou nem descobrir uma grande atriz, mas descobrir um grande hobby, uma coisa que ela ama fazer. Vê se você não tá deixando de descobrir versões suas que ainda não existem e que podem te dar um grande prazer porque você tá com medo. Porque você tá com medo de deixar de ser a versão que você é hoje. Sendo que a versão que você é hoje, ela pode te trazer bastante prazer, mas ela traz alguns incômodos. E aí você não tá disposta a se colocar em outras situações para de repente deixar esses incômodos se dissolverem e vai encontrar outros, né? Porque a vida não é bolinho, a gente sabe. Mas eu prefiro que a gente tenha novos problemas do que a gente passar a vida inteira tentando resolver os mesmos. Vocês não acham? Eu acho que é mais interessante. Outra coisa que eu falei pra ela foi que ela tava triste porque ela não tava conseguindo. Ir na aula, subir ao palco ia deixá-la feliz. Ela estava deixando de fazer algo que ia deixá-la feliz por conta desse excesso de vergonha. Aí eu falei pra ela, não é muito melhor você escolher aquilo que te faz feliz, focando naquilo que te faz feliz, independente dos riscos, do que ficar onde você tá se sentindo frustrada porque você não foi? E isso eu te falo também. Hoje, onde você tá, o que você tá vivendo, o que você tá fazendo, tá te deixando feliz? Você tá realmente feliz ou você acha que a sua felicidade estaria em outro lugar? E se você acha que a sua felicidade está em outro lugar, por que que você não está indo buscar a sua felicidade e está escolhendo ficar aqui infeliz? A gente só tem essa vida. Já falei isso também e repito. Eu acredito em reencarnação, mas eu não vou voltar como Inara. A Inara só tem essa história para contar. Eu adoro ler biografia, então eu fico pensando, o que naquela história me faz querer aprender com aquela pessoa. Normalmente, eu não sei você, mas eu não gosto de uma história que a pessoa vai me contar que deu tudo certo. Você gosta de ler uma história de alguém onde tudo dá tudo muito certo o tempo inteiro? O que a gente consegue aprender com pessoas que não tiveram dificuldade nenhuma na vida? Nada. Não tem, não tem graça. Tenta assistir um filme que tudo dá certo. Não tem graça. Mas também que tudo dá errado também não dá, não é gostoso também, mas aquele filme onde existem os conflitos, existem as superações, existem os plot twists, a história de uma pessoa que você percebe que ela teve que descobrir como fazer o que ela faz, que ela teve que ir atrás das coisas, que ela teve que
sei lá, que ela errou e ela voltou e ela insistiu e aí de repente as coisas dão errado, mas depois elas dão certo. Essa é a história que a gente gosta de ler, que a gente se inspira. Essas são as histórias que fazem com que a gente se inspire. Então, por que que a sua história tem que acontecer tudo direitinho, tudo morno? Tem um memezinho que é uma foto da Jane Birkin, que deve fazer parte de alguma entrevista que ela fala: quem quer uma vida fácil é chato. Claro que a gente também não quer uma vida difícil, mas eu acho que a gente querer que a vida seja linear e que nada nos frustre, a gente também está escolhendo que nada nos surpreenda, que nada nos excite. Não tem como a gente escolher uma única polaridade. Se você quer viver uma vida calma, você vai ter uma vida calma. E por uma vida calma, a gente está falando naquela coisa morna, onde nada sai do trilho. Se você quer viver uma vida, como diz a Verbena Cartacho, radicalmente viva, você vai ter que estar disposta aos altos e baixos dela. Para viver o alto, a gente vai viver o baixo também. Para saber o que é bom, a gente vai saber o que é ruim. Para saber o que é quente, a gente tem que saber o que é frio. A gente vive nesse mundo onde as coisas acontecem de maneira dual. E as coisas, a gente só sabe a potência de uma coisa porque existe o contraste dela. Então, optar por uma vida onde tudo dê certo é optar por uma vida que não acontece. É contar uma história chata. Então, quando você for embora desse plano, vão fechar lá o teu livrinho. O que você quer deixar nesse livro? Que história você está contando aqui? A história de alguém que tentou ao máximo se proteger da vida e não viveu? Ou a história de alguém que correu riscos, se frustrou pra caramba, mas também viveu o entusiasmo, viveu como queria, viveu o que queria? Eu sinto que pensar dessa forma, gente, é quase como resistir um pouco, porque o mundo à nossa volta, ele tá tão caótico. As coisas que acontecem em volta, elas deixam a gente, às vezes, com um senso de desesperança, que é quase como se a gente quisesse que a nossa vida, pelo menos, fosse uma paz terrível. Só que o que a gente está tentando fazer é amenizar coisas externas que não estão no nosso alcance, sacrificando a nossa própria experiência, percebe? Existem coisas que estão no nosso alcance de serem mudadas e essas coisas estão orbitando a gente. Elas estão na nossa própria vida, na nossa própria história, na nossa comunidade, nas pessoas que a gente tem condições de alcançar. Eu não consigo mudar a vida de quem está do outro lado do mundo nesse momento e não faz ideia que eu tô aqui. Eu não tenho como. Eu tenho como olhar para as pessoas que estão à minha volta e principalmente olhar para a minha própria vida. É onde eu tenho domínio. Então, não sacrifica a sua existência, a sua história por conta do caos do mundo. Porque para a gente lidar com o caos do mundo, a gente precisa da gente. Então, a gente precisa tentar contar uma história com substância, sabe? Eu ando vendo, é muita gente, vocês não têm ideia, é muita gente que manda mensagem para mim e para as minhas colegas de trabalho e algumas amigas de trabalho, falando do medo que elas têm de fazer as coisas, medo de ser julgada, medo de se frustrar, medo de fazer dinheiro, medo de perder dinheiro, medo de fazer sucesso, medo de ser um fracasso. É tanto medo rondando essas mulheres, e a maioria é mulher, porque eu só trabalho com mulher na maioria das vezes, é tanto medo que ronda que me dá às vezes vontade de sacudir vocês, assim, me dá vontade de ir na casa de uma por uma e falar, pelo amor de Deus, para, mulher. Para de deixar que o medo seja uma coisa tão grande na sua vida a ponto de você não vivê-la. E me dá agonia, eu juro pra vocês, me dá agonia, me dá vontade de tirar isso de vocês. Porque, assim, eu entendo de coração, eu entendo que é desafiador, mas pra mim, Inara, é muito mais triste deixar de viver o que eu quero viver. É muito mais pesado viver uma existência que eu não concordo e que eu não quero do que me arriscar na vida. Tiveram milhares de coisas que eu fiz que deram errado. Tiveram milhares de sonhos que eu tinha que não deram certo. Gente, eu já contei várias vezes pra vocês. Meu sonho era ser uma grande atriz. E eu tive que
virar as costas para esse sonho em algum momento, porque eu percebi que esse desejo não estava me levando para o que eu queria viver de fato. E frustrou, e doeu, e foi difícil. Eu tive que lidar com o processo de luto desse sonho que não deu certo. Para depois entender que não é que ele não deu certo, ele simplesmente se transformou na minha vida. Só que eu me escolhi naquele momento. E o que eu tô pedindo para vocês é que vocês parem, por favor, parem de deixar que o medo domine a vida de vocês. Gente, o medo ele vai continuar aí. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que repetir aqui. O medo vai continuar aí. Ele não vai a lugar nenhum se vocês não se movimentarem. O medo só se move quando a gente se move. Ele não vai deixar de existir, ele é quase um mecanismo de defesa do nosso organismo, do nosso cérebro. Ele faz parte de quem a gente é. Faça as pazes com ele, toma um chá com ele, senta com ele, conversa com ele, porque ele não vai a lugar nenhum. Ele não vai deixar o canto dele para que você viva como você quer. Você vai ter que viver como você quer e levar ele junto. Porque ele também não vai embora. Ele vai te trazer novos argumentos. Ele vai se transformar em novos medos. Só que, por favor, eu acho que esse episódio, eu tô implorando. Eu tô implorando pra vocês. Parem de enxergar a vida pela lente do medo. Parem. Simplesmente parem de enxergar a vida pela lente do medo. Comecem a enxergar a vida pela lente do que eu posso fazer, do que eu quero fazer, do que me deixa feliz, do que me entusiasma. Ou seja, passem a enxergar a vida pelo foco do desejo. A gente veio aqui para viver uma experiência. E essa experiência, ela acaba pelo amor de Deus. Eu sei que a gente não fica lembrando disso o tempo inteiro, porque senão a gente fica maluca. Mas essa experiência acaba, gente. Você não tem tanto tempo assim. E eu odeio ser fatalista desse jeito, mas é uma realidade. Isso é para te dar uma urgência de falar, meu Deus, eu preciso viver como eu quero, eu preciso viver a vida que eu desejo e encontrar meios para fazer isso. Porque o medo só vai me fazer contar uma história chata. Eu não quero que vocês contem histórias chatas, eu quero que vocês contem histórias fantásticas. E aqui eu não tô falando de grandes feitos, você não precisa ser uma Marie Curie que descobriu a radioatividade. Mas você pode ser uma pessoa maravilhosa na sua vida, na sua comunidade, para as pessoas à sua volta e ter vivido gostoso, sabe? Essa viveu gostoso, essa viveu o que quis, essa fez o que quis. Sabe quando uma pessoa vai embora dessa vida e a gente fala, nossa, mas essa viveu. Tipo uma Dercy Gonçalves, assim, que você fala, viveu como quis, assumiu os efeitos colaterais, assumiu, essa assumiu. É isso que eu quero pra você. Que você finalize a sua temporada aqui falando, caramba, eu passei por... Nossa senhora, eu pensei agora e vou ter que citar Roberto Carlos. Gente, um disclaimer. Eu não gosto do Roberto Carlos. Nossa, desde criança eu tinha um bode daquele especial de final de ano que vocês não têm noção. Nada contra o Roberto Carlos Pessoa, pelo amor de Deus, mas eu não gosto da música. E me incomodava, me dava quase uma deprê, assim. Ai, eu nunca gostei desde criança. Perguntem pros meus pais um dia que vocês tiverem oportunidade. Eles achavam engraçadíssimo, inclusive. Mas, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. É uma realidade. É uma realidade. Não interessa se eu chorei ou se eu sorri. Tem outra música do Lulu Santos, o que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. E eu vou sobreviver. Você vai sobreviver. Se amanhã não for nada disso, você começa de novo. E tudo bem, porque é pra isso que a vida serve. A vida não serve pra ser uma coisa linear e facinha. Ela serve pra gente se descobrir. Ela é uma eterna busca, ela é uma chance, ela é viva, gente. Ela é viva, sabe? Olha, o episódio de hoje eu sinto que ele foi um desabafo. Porque eu realmente me sinto triste quando eu vejo mulheres que têm tanta potência de vida, assim, apagando e abafando isso por medo. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero mesmo que isso aconteça com você. Se você me ouve aqui, por favor, não deixa isso acontecer com você. Entenda que todos esses conteúdos que eu trago aqui, todo o meu trabalho é para te tirar desse lugar. Seja aqui nos conteúdos, seja em mentoria. Eu tô aqui para te tirar desse lugar. Conta comigo.
Conta comigo, mas não fique aí. Não viva uma vida mediana que não foi nem você que escolheu. Porque é só você que sofre as consequências disso. Certo? Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, deixa o seu comentário, me manda o seu desabafo aqui embaixo. Você que tá no Spotify, não deixa de classificar o episódio, classificar o podcast, deixa o seu comentário, me conta como esse vídeo e esse áudio, esse podcast, enfim, tá chegando em você. Eu quero te conhecer melhor. Vamos transformar isso em diálogo e não em monólogo. Vamos nos ouvir, vamos estar aqui, ó, para gerar esse movimento, certo? E se você deseja ser minha mentorada, a aplicação vai estar aqui embaixo no comentário fixado ou na descrição também do vídeo do podcast, para você descobrir como deixar esses medos para trás e começar a se posicionar como a líder da sua vida dentro do seu negócio também, certo? Vamos juntas, gente, porque olha, essa vida é só essa, tá? Essa vida é só essa. E eu quero realmente que você faça aquilo que te faz feliz. Vamos fazer o que faz a gente feliz, porque o caos, ele já está instaurado. O caos já existe nesse mundo e nunca existiu uma vida onde esse mundo, esse planeta não foi um caos. É o que ele é. E que a gente busque ser feliz, apesar de, sempre. Estamos juntas? Estamos juntas? Você tá comigo? Se você não tiver nenhum comentário pra fazer, só comenta aqui embaixo se você tá comigo nesse movimento. Certo? A gente se vê na semana que vem.